boa tarde. Está consigo o programa Eclésia para lhe propor o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. A economia portuguesa está a trilhar caminhos sem saída. Uma economia diferente, mais robusta e mais societária é necessária. Esta foi a proposta deixada no decorrer da Conferência Economia Portuguesa, uma economia com futuro que, através do conhecimento de académicos e economistas, pretende fazer regressar à ciência económica os referenciais da ética. Existe um futuro possível para a economia portuguesa. Não estamos condenados a um declínio. Uma ideia deixada pela rede Economia com Futuro. Uma rede de investigadores, professores de economia e de outras ciências sociais de diferentes universidades e centro de investigação portugueses. Isso passa quer pela descoberta de uma solução para o problema que agora nos aflige, que é o problema da dívida e da recessão, como por pensar além deste problema no significado e nos meios para conseguir uma economia sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, uma economia que não surja perante os olhos, as consciências e a experiência das pessoas como um fardo insuportável, antes seja uma forma não só de previsão material das condições de vida de todos, mas ao mesmo tempo de uma realização dos seres humanos na atividade que lhes é mais natural, que é a atividade de trabalho com os outros e para os outros e para si próprio. Um momento de debate público e de troca de ideias como forma de demonstrar que a economia é demasiado importante para ser tratada apenas por economistas. Foi o que aconteceu na passada semana com a conferência intitulada Economia Portuguesa, uma economia com futuro, que decorreu em Lisboa. Nós, enquanto cientistas, temos responsabilidade de contribuir para diagnósticos rigorosos e contribuir também para sugestões que sejam execuíveis e que não sejam necessariamente coincidentes com aquilo que muitas vezes é defendido publicamente. Essa é a responsabilidade da universidade. E esta ideia de incluir a economia nesta visão mais global das ciências sociais permite também alargar aquilo que possam ser as soluções para as questões económicas. Uma das convidadas para esta conferência foi a professora do Instituto Católico de Paris, que afirmou não saber qual o caminho para se sair da crise, mas que uma das soluções passa por um trabalho coletivo. Penso que a solução da crise passa por um trabalho coletivo. Não creio que haja um modelo que se possa aplicar para que se possa sair da crise. Creio que o que existe é a necessidade de colocar em prática um trabalho conjunto, coletivo, onde os recursos, as riquezas e as ideias de uns e de outros se possam enriquecer mutuamente. A sua passagem por Portugal ficou ainda marcada pela apresentação do seu livro, que traça o retrato mais tradicional da economia. O livro habla de economia. O livro fala de economia, mas de uma forma um pouco tradicional. O que me interessava era colocar em valor toda a dimensão relacional da economia. Quando se fala de economia, pensa-se em dinheiro, na produção, no consumo, todos os aspectos mais materiais. Mas para mim, a economia é um lugar, uma atividade que permite entrar em relação uns com os outros. E o que quis no livro foi destacar essa força de relação que tem a economia. No momento em que Portugal se encontra numa situação difícil, este debate pretende ser um contributo para a identificação de vias de resposta à crise e que não condenem o país ao declínio. A catequese familiar é uma das apostas dos responsáveis pela educação cristã no ano pastoral que agora começa. Na Diocese de Viana do Castelo já existem pelo menos 4 paróquias piloto que este ano vão juntar pais e filhos na catequese do primeiro ano. A tese de doutoramento sobre a catequese de adultos do padre Vasco Gonçalves está a servir de base a este trabalho no terreno. O povo de Deus Arrancam amanhã em Fátima as Jornadas Nacionais da Catequese. Catequistas e responsáveis pela educação na fé refletem este ano sobre a catequese e a família. O padre Vasco Gonçalves será um dos participantes e vai apresentar um modelo de catequese familiar. Este sacerdote de Viana do Castelo fez um doutoramento na Universidade Lateranense em Roma, na área da evangelização. Pegou na descristianização da sociedade europeia e quis saber como se podem evangelizar os adultos. Uma das possibilidades é apostar na catequese familiar.
Envolver os pais na catequese dos filhos e assim também com os pais fazer uma caminhada de fé, onde inicialmente se calhar a motivação é eles virem para estarem com os seus filhos e depois eles próprios sentirem necessidade de aprofundar a sua fé e de crescerem como cristãos comprometidos no meio do mundo e ao mesmo tempo contagiarem os seus filhos pela forma como vivem a fé. Estamos convencidos que os pais, ao serem catequizados e ao catequizarem, eles próprios serão melhores pais, o ambiente familiar será diferente, serão eventualmente, se for o caso, serão melhores esposos e, portanto, é um contributo que nós estamos a dar, neste caso, também à sociedade. Em Viana do Castelo já há 4 paróquias piloto que este ano estão a arrancar com a catequese familiar. O objetivo é que ela chegue a todas as dioceses do país. No próximo domingo, o programa 70x7 dá-lhe a conhecer uma paróquia onde a catequese familiar é já uma realidade. O Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, abriu como convidado a edição 2011 da Bienal Experimenta Design. Desafiado a falar sobre o tema desta Bienal, a inutilidade, Dom Manuel apresentou a pessoa humana como única forma para ultrapassar o atual impasse entre a prova da utilidade e as razões para a inutilidade. A inutilidade é o tema proposto para a edição 2011 da Bienal Experimenta Design. A abrir esta edição esteve Dom Manuel Clemente, que trouxe para este evento a visão da pessoa como a única preocupação para uma sociedade mais consciente da sua utilidade. Dom Manuel Clemente falou sobre os perigos da instrumentalização das pessoas sob o pretexto da utilidade. Se nós estamos mesmo convencidos de que o eixo, o nó, o fulcro de qualquer resolução é a dignidade de cada pessoa humana, nós estamos com mais detença, nós revemos as prioridades, nós damos mais importância ao convivencial, não é? E também depois simbólico, ou seja, também organizaremos a sociedade para transportar este conhecimento adquirido, esta experiência apurada, que é a da valorização da pessoa. Uma reflexão que o Bispo do Porto considera oportuna olhando à atualidade. Nós estamos neste momento em Portugal, como na Europa toda, a viver um momento de profunda interrogação acerca do presente, para muitos já, utilidade prática, digamos, e do futuro, uma utilidade mais simbólica, e temos que equacionar toda esta problemática em função do único valor permanente que somos nós próprios, ou seja, as pessoas. Falando aos jornalistas sobre a sua leitura da atual situação de Portugal, Dom Manuel não hesitou em defender as capacidades que o país tem para agir, interagir e reconstruir. Eu acho que nós temos todas as condições para mostrar que somos bons. Deixemos agora a utilidade para mostrar que somos bons. E quando nos aplicamos e quando há condições para isso, e algumas já existem e outras se podem organizar, nós somos realmente bons. Pondo de lado a imagem pessimista que o país tem de si mesmo, Dom Manuel Clemente enalteceu a capacidade que Portugal tem de transportar consigo a sua história e a sua cultura, lembrando que este é o momento para o voltar a fazer. Se esta crise serve para alguma coisa, fazendo, como se diz vulgarmente, da extraporação e das necessidades e possibilidades, é exatamente para nós nos retomarmos mais com aquilo que somos, e somos muito e podemos ainda ser mais. A Experimenta Design é uma plataforma de promoção da cultura contemporânea. Reúne design, arquitetura e criatividade através da reflexão e discussão. O evento realiza-se até ao dia 27 de novembro, em vários locais da cidade de Lisboa, estando o seu programa disponível em experimentadesign.pt. E como é habitual neste dia, contamos com a presença de Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos continua a revelar a vida e a personalidade do beato Pier Giorgio Frassati. É o exemplo do Pedro Jorge Frassati que apresentamos nestas conversas com Dom Manuel Clemente aqui no programa Eclésia em cada semana. Muito boa tarde, Sr. Manuel Clemente. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Dizia que é o exemplo de Pedro Jorge Frassati porque é um exemplo que pode ensinar a como estar presente junto dos jovens, junto às novas gerações,
no contexto em que vivemos. Exatamente, por ser um exemplo. Ou seja, o exemplo é algo que se transmite de quem vive para quem pode conviver com essa pessoa. Independentemente dos séculos e dos tempos, não é? Toda a nossa tradição cristã é exemplar, aliás, do único exemplo, que é Jesus Cristo, um exemplo tão fecundo que depois se pode reproduzir de geração em geração em idênticas atitudes face aos diferentes contextos. É isso que se diz quando se fala em testemunho. É isso que se fala em testemunho, portanto. Aquilo que garante em nós o que já aconteceu no outro, para que a nós também continue de uma maneira, com certeza, pessoal e, como agora se diz, e bem, criativa. Mas os jovens podem olhar para este exemplo, para este testemunho. E eu disse no princípio desta série de programas que quando procurei na esteira das Jornadas Mundiais da Juventude, que foram motivadoras para tantos milhares e mais que centenas de milhares, até 1,5 milhão ou 2 milhões de jovens de todo o mundo que participaram diretamente nelas, e também os mais de 15 mil jovens portugueses que participaram também em Madrid no passado mês de agosto e que já se estão a preparar de algum modo para as próximas em 2013 no Rio de Janeiro, que a nossa pastoral juvenil, que as nossas atividades cristãs com jovens sejam motivadas por exemplos. Eu andei à procura de vários dos que têm sido recentemente beatificados, podia ter escolhido outros, possivelmente ainda cá passarão em outros programas, estes jovens que têm sido beatificados mais recentemente por João Paulo II, como aconteceu com este que estamos a tratar, Pedro Jorge Frassati, e com o tal Marcel Calot, que eu também falei, um jovem francês que foi morto pelos nazis e que até nos campos de concentração fazia apostolado, e foi da Ação Católica, foi escoteiro. Mas eu concentrei-me em Pedro Jorge Frassati porque na sua vida de 24 anos e alguns meses, tudo o que é essencial de cristianismo adolescente e juvenil está presente. É muito rica, é muito, desconcentrada nos mais diversos aspectos esta pujança juvenil e católica de Pedro Jorge Frassati. E hoje vamos ver um aspecto que eu considero particularmente importante. Não sou eu que considero, é obviamente considerável por todos em Pedro Jorge Frassati, que é a sua vocação também passar pela vida política. Porque hoje em dia a política nem sempre é bem considerada e as pessoas dizem, a política está bem, sei lá, para os políticos, e depois diz isto e diz mais aquilo. E parece que a vida política não é suficientemente valorizada e considerada, mesmo na proposta juvenil e na proposta juvenil cristã. Ora, a política é uma dimensão imprescindível da vida, porque é a vida da polis, é a vida da cidade, são os nossos interesses comuns, com certeza, vistos em diversas perspectivas, com esta ou aquela sensibilidade, e por isso há vários partidos políticos, etc. Mas a vida política em geral, e até político-partidária em particular, como vai ser o caso dele, é um risco que se tem de assumir, é um compromisso que nós temos também com a sociedade e com a sua melhor forma de gestão, de organização, de presente e de futuro. Ora, também esta dimensão está presente em Pedro Jorge Frassati. Nós vamos no nosso quarto programa, não é? Temos acompanhado esta vida. Já vimos na infância, na adolescência, o amor pelo Evangelho, o gosto por saber as coisas que Jesus tinha dito e tinha feito, os factos evangélicos, a sua projeção caritativa, vimos depois a sua própria escolha de profissão e também por motivos solidários e caritativos, e queria ser engenheiro de Minas para se aproximar dessa classe que era particularmente castigada na Itália da altura, até pelas condições penosas do seu trabalho. Depois vimos como ele também, nas conferências vicentinas, ia, e isto aconteceu até ao fim da sua vida, ia visitar famílias pobres, com apoio material, que conseguia arranjar, mas sobretudo com a sua presença. Agora a parte política, porque a política italiana naquela altura era particularmente complexa, como aliás era na Europa entre as duas guerras. Portanto, nós estamos no princípio dos anos 20, e o que é que acontecia anos 19, 20, 21, em Itália? Acontecia uma crise profunda da democracia instalada, que era uma democracia liberal, burguesa, aquela que já nos anos 70 do século XIX tinha feito o Reino de Itália, que era
uma tarefa difícil, porque ligava povos do norte de Itália com povos do centro e do sul, que até aí tinham vivido muito separados e continuavam a ser sociologicamente e culturalmente bastante distintos, como aliás ainda são hoje, de certa maneira, aquelas levas de população pobre que vinha do sul de Itália para o norte de Itália e concretamente para a cidade de Pier Giorgio Frassati, Turim. E tudo isto agitava a Itália e num período, repito, complexo. Nós estamos em tempos também de crise económica e financeira, no princípio dos anos 20, virá a Grande Depressão, como nós sabemos, dos Estados Unidos e na Europa. Grande agitação social que também engrossava as fileiras do movimento socialista, que por ali rapidamente se radicalizava, em contraposto à tal burguesia liberal, enfim, não muito católica, para não dizer mais do que isto, ou menos, do norte de Itália e da Itália no seu conjunto. Mas, nos anos 19, 20, alastrou um outro partido, esse de inspiração católica, e dentro daquilo que nós já chamávamos o movimento social cristão, que é o Partido Popular Italiano, do padre Sturzo. E Pedro Jorge adere a esse partido, inscreve-se nesse partido, não é apenas uma adesão teórica, inscreve-se naquilo que já seriam os princípios do que chamamos a doutrina social da Igreja e que esse partido procurava veicular entre os extremos do socialismo radical e dessa tal burguesia liberal e, enfim, de algum modo anticlerical. Aí, nesse Partido Popular, Pedro Jorge inscreve-se diretamente. Só que em Itália, e por essa altura, está em ascensão um outro movimento, o fascismo, à volta de Mussolini, né? E que, a pouco e pouco, começa a atrair muita gente. E, às vezes, alguns católicos são também sensíveis àquele primeiro fascismo que vem de fez, quer dizer, de união à volta de um chefe, para que desaparecessem as clivagens político-partidárias e fosse uma Itália unificada à volta daquele duce, daquele condutor. Nós hoje, quando ouvimos falar em fascismo, pensamos sobretudo nos estragos, nos imensos estragos que o fascismo depois trouxe, sobretudo pelo caminhar dos anos 20, cada vez mais totalitário, quando se aposta do poder, quando elimina até fisicamente muitos dos seus adversários e depois aparece assim com aquela face dura em que se alia ao nazismo, depois nos anos 30 e na Segunda Guerra Mundial. Mas no princípio, tanto entre os anos 10 e os anos 20, o fascismo atraía muita gente exatamente pelo seu apelo à ordem, à unidade, etc. Mas Pedro Jorge, que está no Partido Popular Italiano, logo se demarca de qualquer conivência com o fascismo, que ele imediatamente repara que é algo de totalitário e, por isso mesmo, de não considerável pela consciência católica. É bom ler algo mais a este propósito. Diz esta biógrafa de Pier Giorgio: apareceu na cena política o Partido Popular Italiano, fundado pelo padre Luigi Sturzo. Estava-se em 1919, ouvindo e correspondendo ao apelo aos livres e fortes do sacerdote fundador, Pier Giorgio inscreveu-se em 4 de dezembro de 1920. Em Turim, naquele tempo, o partido era uma força minoritária, apertado, para não dizer esmagado, pela burguesia de cariz liberal, por um lado, e por um vivo movimento operário ligado ao Partido Socialista, por outro. Em novembro de 1922, os populares entraram no primeiro governo de Mussolini, mas o seu comportamento desiludiu imediatamente Pier Giorgio. Onde é que está o belo programa? Onde é que está a fé que anima os nossos homens? Perguntava indignado. O que mais o fazia sofrer era o facto de ver muitos cristãos apoiantes do regime e os erros de avaliação ou as opções das vantagens que usufruíam do fascismo e também algumas misturas eclesiais perigosas e até embaraçosas. É melhor estarmos sós, escrevia Pier Giorgio a António Severi, mas com a consciência limpa, do que juntos, com todos os outros e com uma grande mancha na consciência. Ora, aí está. Estamos a falar de um jovem de 20 anos, não é, que adere a um movimento, concretamente ao Partido Popular Italiano, do padre Sturzo, com essa ideia de oferecer uma alternativa viável, também política, prática, inspirada no pensamento social cristão, na doutrina social da Igreja, mas que nessa militância onde ele está, e está de corpo inteiro, e arrisca, e enfim, mesmo com alguns confrontos que não são fáceis, não é, de levar por diante,
porque esse ambiente italiano estava muito agitado no princípio dos anos 20, mas irredutível em tudo o que sejam questões de consciência, percebendo rapidamente que o fascismo também não era uma alternativa e, enfim, insurgindo-se mesmo contra algumas concessões que via dentro de gente do seu próprio Partido Popular em relação a Mussolini. Mas afirmando a sua consciência. A sua consciência, portanto, mas estando lá, não é fora, estando lá. Quer dizer, ele está naquele Partido Popular, do Padre Sturzo, ele vai por diante nessa inscrição política, como agora se diz, nesse risco de fazer propostas alternativas e que, na sua opinião, eram justas para a situação social e política italiana, mas sem fazer concessões mesmo, enfim, é isso que agora se arvorava como a salvação de Itália à volta de Mussolini. É muito interessante, porque, repito, estamos num jovem, 19, 20 anos, 21 anos, não estamos já alguém de idade madura, muito refletido, com muita experiência política. Ele era uma consciência católica e prática que o levava a estar onde era preciso estar e, portanto, correndo riscos e, por isso, inscrevendo-se, não ficando fora, enfim, com grandes teorias, mas na prática, também política, mas sem concessões no campo da consciência e no campo daquilo que era a verdade cristã. E por essas atitudes e continua a ser exemplo extremamente estimulante para todos os jovens. É que não falta nada. E veremos nos outros dias outros aspectos desta vida de Pedro Jorge Frassati que estamos a apresentar nesta rubrica. O passado do presente, ainda no contexto das Jornadas Mundiais da Juventude e do início de atividades para tantos jovens, sejam elas escolares como catequéticas. E é assim que encerramos este espaço que, recordo, pode acompanhar também na internet em agência.eclésia.pt. Mais logo, Eclésia passa também pela rádio, é na Antena 1, 15 minutos antes das 11 da noite. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.